Quero saudar a toda essa igreja reunida aqui nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu quero convidar aquelas que estão em condição de ler e que estão com a Bíblia aí, a abrirem a Bíblia na segunda carta de Pedro. E aqueles que não trouxeram a Bíblia ou por uma razão ou outra não possam ler, que acompanhem a leitura do capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Pedro. No capítulo 1, o apóstolo diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes na natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos esta segunda carta de Pedro, principalmente no capítulo 3, o apóstolo diz: irmãos, esta é a segunda epístola que vos escrevo, e nas duas eu não coloco nada novo. Eu só quero vos lembrar de pontos básicos, coisas pequenas, que com o passar dos anos vocês podem ter esquecido. E nós hoje, igreja do século 21, estamos com tantas coisas novas. O progresso tecnológico, material, científico é tão tremendo, e isso tudo está nas nossas vidas e está dentro da igreja. Então nós somos levados por uma corrente de coisas grandiosas, e mesmo no púlpito pregamos de coisas grandes, e somos levados muitas vezes a esquecermos daquelas coisas básicas, daquela fé básica, daquele evangelho simples, daquelas coisas primeiras. E é isso que o apóstolo Pedro diz: eu não estou escrevendo nada novo, eu só quero que vocês se lembrem das coisas básicas que facilmente podem ser esquecidas. Então ele diz: olha, abre o olho, porque é possível que você esteja em Cristo e a si mesmo seja infrutífero
e inativo. E você diz, não é possível. É, porque o apóstolo está dizendo o que todo apóstolo devia dizer. Repetir o que Jesus já disse. E Jesus diz, no capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo João, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele corta. Olhe bem. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, o meu Pai corta. E aquele que dá fruto, ele poda, para dar mais fruto ainda. Então, se Jesus Cristo diz, é verdade. É possível que uma pessoa esteja em Cristo e a si mesmo não produza frutos, e a consequência é o corte, não é a poda, mas é o corte da separação. Então nós não podemos brincar com isso. Pedro então identifica para nós que o plano de Deus para nós não é salvação. Deus não tem por objetivo a nossa salvação. Deus tem por objetivo a nossa santificação. E é por isso que Ele nos salva, para que sejamos santos. Quando Deus nos salva, Ele faz o trabalho sozinho. Nós não precisamos cooperar, nós não precisamos nos esforçar, porque Deus nos salva sozinho pela sua graça. Mas uma vez salvos, nós temos que cooperar para a nossa santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação, a sua, minha irmã, a minha santificação. Estar salvo significa ser transferido. Mas agora que nós entramos no reino, é preciso uma caminhada. E Pedro nos adverte que o Pai nos dá uma dose de fé necessária para aceitarmos Jesus. A fé é dom de Deus, não é nossa. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios. Então Deus nos dá a dose de fé necessária para crermos em Jesus e sermos salvos. A palavra de Deus diz em Efésios, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra de Deus, meus irmãos, é isca para aqueles que são escolhidos, daqueles que são chamados. Existem peixes, cardumes inteiros, que rejeitam uma isca de camarão, mas eles são atraídos por uma isca de minhoca. Você bota minhoca no anzol, joga, uns passam, outros agarram. Porque tem peixe cuja isca é minhoca, outros camarão, outros sardinha. No rebanho da humanidade, a isca para aqueles que são escolhidos é a palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus, aqueles que são escolhidos receberão a palavra de Deus e virão. No capítulo 17 de Atos, Paulo, pregando no Areópago, alguns se agregaram a eles, eram os chamados. A Bíblia fala do Areopagita Dionísio, outros não quiseram. Então, quando você está numa conferência e você ouve a palavra de Deus, você aceita Jesus porque Deus já tinha colocado em você
um elemento necessário chamado fé, que é dom de Deus, para você vir. Agora você veio, você tem a fé básica, você tem o alicerce. Tem gente que se conforma com isso. Pedro diz, cuidado, não. Agora que você veio, você tem que se esforçar, colocando toda a sua diligência para um trabalho conjunto com Deus. Você vai associar, você vai acrescentar 7 qualidades que o apóstolo identifica para nós. Quando nós lemos essa segunda carta de Pedro, parece que o apóstolo estava interessado em aritmética, porque ele fala em multiplicação, ele fala em adição, ele diz que Deus multiplica a fé e nós acrescentamos qualidades. Ele diz que sobre este fundamento, que já está pronto, o que é a fé, você está no reino, você vai se esforçar para colocar virtude, e Deus multiplica a sua fé. E você coloca conhecimento, e Deus multiplica a sua fé. E você coloca domínio próprio, e Deus multiplica a sua fé. E você coloca perseverança, e Deus multiplica a sua fé. E você coloca piedade, e Deus multiplica a sua fé. E você coloca fraternidade, Deus multiplica a sua fé. E você coloca amor, e Deus multiplica a sua fé. E você pode dizer como Paulo, lutei o bom combate, completei a corrida, e não guardei nada do meu esforço, só a fé que Deus multiplicou em mim. Mas Deus multiplica a sua fé, na medida que você aplica toda a sua diligência, para adquirir essas qualidades que fazem de você um homem na caminhada santa para a glória de Deus. Pedro diz que se você não se esforça por essas qualidades, você se torna cego, vendo só o que está diante dos seus olhos, e você se torna esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Cego. Você passa a ser uma pessoa que vê a realidade como qualquer ímpio. Você olha e só vê o que o ímpio vê. Você é incapaz de orar pela nação, porque você diz não tem jeito. Você é incapaz de orar pela sua família, porque você diz não tem jeito. Você é capaz de orar por um doente, incapaz de orar por um doente terminal, porque você diz, o médico já disse que não tem jeito. Você é incapaz de orar por uma pessoa quando o médico deu o veredicto. Eu quero saber se foi o médico que criou o homem. Eu quero saber se a nossa vida está nas mãos do médico ou na mão de Deus. Então, quando você olha pela ótica humana, significa que você não está com olhos espirituais. Quando o profeta Eliseu estava cercado pelo exército da Síria, Geazi olhou e viu que estavam cercados pelo exército inimigo. Ele disse, meu senhor, o que faremos? Eliseu disse, não temas, porque maior é o número dos que estão conosco do que estão com eles. Mas Geazi não via, e porque estava sofrendo, Eliseu fez a seguinte oração, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Geazi imediatamente viu que eles estavam cercados de carros de fogo com cavalos de fogo. Os carros de fogo, os cavalos de fogo não chegaram àquela hora, já estavam lá, mas Geazi não podia ver, porque ele era cego, ele só via o que estava diante dos olhos dele. É preciso que você olhe além, é preciso que você seja liberto das amarras das circunstâncias,
É preciso que você olhe com olhos de filhos de Deus, de gente que tem vitória, que já está sentado nas regiões celestiais em Cristo. É preciso que você olhe com os olhos de quem é escolhido, de quem está andando, de quem está frutificando, de quem está completamente imerso em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Pedro diz que se você não se esforça para adquirir essas qualidades, além de cego, você se torna esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Infelizmente, nós vemos isso acontecer. As pessoas tratando com leviandade a sua conversão. Não tem noção do que aconteceu no momento em que abriram o coração para Jesus. Naquele momento, a palavra do Pai vem, dizendo: olha, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei mais brancos do que a alva lã. Porque para contigo hoje eu uso de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Naquele momento que você vem para Jesus, o Pai apaga tudo do passado, porque muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se entregou sem máculas a Deus, purificará até as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, Deus não esquece como nós esquecemos. Porque se você esqueceu sua Bíblia no carro, você esqueceu, mas a sua Bíblia ainda está lá. Se você esqueceu o seu telefone celular em cima da mesinha de cabeceira, você esqueceu, mas o telefone está ali. Quando Deus esquece, apaga. Não existe mais encanto nenhum. Os pecados cometidos no passado não existem mais, nem na memória de Deus. Você é uma pessoa nova, é uma criação nova. O seu futuro está todo diante de você, para andar com Deus, para produzir com Deus, para trabalhar com Deus, para frutificar no reino. Você não tem que carregar amarras, correntes como escravo, você está livre. Muitas vezes esquecemos disso. E porque esquecemos que para que isso acontecesse, foi preciso um sacrifício, que não foi de um animal qualquer, não foi de um homem qualquer, mas foi do Filho de Deus. E por isso é muito fácil pecar. Muito fácil pecar. Então levamos uma vida como se fôssemos pessoas ímpias. Eu posso pecar que Deus perdoa. Deus nos perdoou em Cristo. Está feito. Mas agora, como diz o apóstolo, abra os seus olhos, porque você tem que andar. E esse apóstolo, ele estabelece para nós uma corrida de 7 qualidades. A primeira, ele diz que você tem que procurar o que no grego está arete. Na Bíblia está escrito virtude, mas é melhor traduzido por excelência moral. O nosso chamado é como filhos de Deus. E se Deus é excelente, nós temos que ser excelentes em tudo. O nosso chamado é em santidade. Filho de peixe pode ser peixinho, mas filho de santo não é santinho. A Bíblia diz: sede santos.
é atributo de Deus. É por isso que Ele nos dá o Espírito, o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, é para operar conosco santificação. Porque sem ela não veremos a Deus. Precisamos ser excelentes, sim. Exigentes, sim, em tudo. Nós não podemos ser mais ou menos em nada. Seja um exagerado. Seja exigente. Não abra mão dos atributos que Jesus Cristo conseguiu para você. Exija excelência. Se você é estudante, seja o melhor. Se você é operário, seja o melhor. Em tudo que você fizer, faça o melhor, porque você é filho de Deus, o seu chamado é em excelência. Estava conversando com uma pastora que disse para mim: eu não consigo entender como é que a senhora, porque eu estava dando testemunho que o gerente do banco me chamou e disse: para que a senhora quer cheque especial, se a senhora nunca usou? Eu disse: eu não quero e não pedi. Foi o banco que exigiu que eu tivesse para manter a conta. E como eu preciso manter essa conta, eu estou aí, cheque especial. Mas a senhora nunca usou. Eu disse: o dinheiro do cheque especial não é meu, moço. É do banco. O banco não é meu pai, não é minha mãe, não é meu marido. Para que eu vou usar o dinheiro do banco? Eu não posso dever a ninguém. Porque o meu pai diz: a ninguém você deve nada, a não ser o amor. Eu sou proibida de dever. Eu posso ter compromissos a serem saudados. No dia de pagar a conta da luz, no dia de pagar o condomínio, no dia de pagar plano de saúde. Mas débito não, compre menos. Se você passar um ano sem comprar roupa, não vai andar sem roupa, porque seu guarda-roupa está cheio. Se você passar um ano sem comprar sapato, não vai andar descalço, porque você só tem um par de pés e tem uma opção de sapato. Compre menos. E você vai ter dinheiro para enviar missionários, para andar nas sandálias dos missionários, pregando a palavra onde você não pode ir, você envia. Dever ao banco é dever. Cobiçar do rico é cobiçar, porque você não vai cobiçar do pobre. Então, nós precisamos abrir o nosso coração com diligência para acrescentar excelência moral. Devemos ser reconhecidos como pessoas excelentes. Não aceite metade. Você tem que ser excelente na sua vida. Você tem que ser reconhecida como uma pessoa que deixa marcas e não manchas. Tem pessoas que passam deixando manchas. Filhos de Deus deixam marcas nas suas pegadas. Quando você associa excelência moral, Deus multiplica a sua fé, você luta por conhecimento. Como você vai levar vida agradável a Deus se não o conhece? Você tem que buscar o conhecimento de Deus. Se você busca o conhecimento, você vai poder adorar. Se não, você é como aqueles atenienses do capítulo 17 de Atos, que adoravam o Deus desconhecido. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Você se lembra daquela mulher? A mulher atrapalhada, coitada. Teve o primeiro marido, não deu certo. Segundo, não deu certo. Terceiro, não deu certo. Quarto, não deu certo. Quinto, não deu certo. Estava no sexto e já estava dizendo: não tenho marido. Já pensava no sétimo. Quando Jesus apareceu. Quando Jesus diz para ela: olhe bem isso aqui, hein? Olhe bem isso aqui.
Eu não sei porque é que eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe. Quando Jesus disse para ela, 5 maridos tu já tiveste, e este com quem vive ainda não é teu marido. Vejo que tu és profeta, me ajuda, me diz uma coisa, qual é o lugar de adoração? Viu? Nossos pais adoram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que em Jerusalém deve adorar. Como é que eu faço? Onde eu adoro? Qual é o lugar certo para adorar? Agora vê se pode. Existia uma briga entre os judeus e os samaritanos. Os judeus diziam que era em Jerusalém, os samaritanos diziam que o lugar de adoração era no Monte Gerizim. Agora a mulher com a vida cheia de adultério, isso aí não contava. Ela queria saber o lugar certo para adorar. Até hoje. A vida está toda arrebentada no pecado. Quero adorar. Adorar o quê? Olha aqui. Olha a resposta desse Jesus. Mulher, não é onde adorar, é como adorar. Está resolvido. Não é o lugar, mas o modo. Não é no monte, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Sabe por quê? A mulher com a vida toda arrebentada no pecado, queria saber o lugar da adoração, sabe por quê? Porque se o lugar certo é aqui, eu vou lá, eu adoro, eu faço e aconteço, depois eu saio dali e continuo a minha vida de prostituição. A adoração localizada. Cuidado, mentira. Adore a Deus onde você está. Na televisão, no filme das 2 horas da manhã, no site pornô, nas arrumações, na vida onde não se tem 10 minutos para oração, mas tem todos os minutos para a televisão. Adore a Deus onde você está, porque quer você queira, quer você não queira, Deus está ali. Está aí uma coisa que você não precisa se preocupar. Não precisa mais sair do seu lugar para adorar. Jesus Cristo fez com que o trono do universo viesse a habitar aqui. Então, precisa conhecer o seu Deus. E quando você busca esse conhecimento, Ele multiplica a sua fé e você luta por domínio próprio. Domínio próprio é uma maravilha. Tem gente que pensa que domínio próprio é controle. Não. Domínio próprio é domínio certo, é aquele que manda, saber quem manda. Quem manda é aquele que lhe comprou, é aquele que pagou o seu preço, é aquele que é o seu dono, é aquele que é o seu proprietário, Jesus. Paulo, no capítulo 24 de Atos, ele estava numa situação diante do governador Félix, que todo mundo pensava que a vida de Paulinho estava na mão do governador. Procuraram um grande orador para levantar libelo contra Paulo. E aí procuraram um homem e ele arrasou com Paulo. Este homem é uma peste, o principal agitador da seita dos nazarenos. Ele promove dissensões entre os judeus esparsos. Paulo se defendeu como pôde. O governador ficou meio que atrapalhado. Mandou que continuassem com Paulo preso, mas tivesse uma certa benevolência com ele. Alguns dias depois, o governador volta. Trouxe a mulher dele, uma Drúxila, que era judia. E mandou chamar Paulo para ouvir a respeito da fé de Paulo. Ora, se Paulo fosse alguns desses líderes que tem hoje, achando que a vida dele estava nas mãos do governador, teria dito: oh, governador, mas que honra!
Deus tem um plano para a sua vida. Nós estamos orando por você, porque você é um homem assim. Paulo olhou e viu, ele precisa de Jesus. Se ele me matar, é lucro, eu posso morrer, porque poder morrer é um luxo, viu? Poder morrer é luxo. Disse isso para um bandido: eu posso morrer, você é que não pode. Vou explodir sua cabeça, eu posso. Você não pode morrer. Cuidado com você, comigo não precisa cuidar, que eu tenho que me... E Paulo, que podia se dar o luxo de morrer, olhou para o governador, teve misericórdia. E porque teve misericórdia, fez de uma outra forma o que o pastor fez hoje de manhã. Hoje o pastor mandou a igreja levantar a mão sobre o prefeito e orar por ele. Paulo não tinha uma igreja ali para orar pelo governador, disse: eu mesmo vou fazer. Paulo pregou para ele, sabe o que? Justiça, salvação. Julgamento vindouro vai ter. E domínio próprio. Diz para ele quem é que manda, quem é que governa, quem é que tem direitos, quem é que é Senhor. Falou para ele de Jesus Cristo. Olha o domínio próprio. A Bíblia diz ali, Atos 24, a partir do versículo 24, que o homem ficou apavorado. E disse: não, eu já vou. A Bíblia diz que ele ficou amedrontado. E disse a respeito disso: te ouvirei outra hora. Se mandou, pegou a drúxula dele e se mandou. Domínio próprio. Você precisa saber quem é que manda. A última palavra na sua vida não é sua, não. Você tem dono, você foi comprado. E é preciso que você nunca esqueça disso. Porque isso é o que é de mais importante para você. E no momento em que você toma essa consciência e vive essa consciência, Deus multiplica a sua fé e você vai atrás de perseverança. Aí é que eu gosto de ver. Quem prega essa prosperidade baixa, não pode fazer essa pregação. Não pode nem ler isso aqui. Porque como é que eu vou dizer que nós precisamos lutar por perseverança, se crente não tem problema? Se a vida é tudo uma facilidade? Se eu prego o cristianismo sem cruz, a graça barata, o evangelho do cavalo branco. O evangelho do cavalo branco é o primeiro selo do capítulo 6. Quando o cordeiro abre o primeiro selo, o ser vivente diz: vem, e vem um cavaleiro do cavalo branco. O cavaleiro é tão bonito. Julga, vem vencendo, e para vencer recebe uma coroa, porque ele não tinha coroa. O do capítulo 19 de Apocalipse já vem com vários diademas, porque sempre teve a Jesus. Mas do capítulo 6, sabe o que é que ele tem? Um arco. Cadê a flecha? Para que eu quero arco sem flecha? Só se for para dançar. Eu vou para a guerra com arco, fazer o que agora com a flecha eu faço. Isso é o evangelho da aparência. Ele usa toda a aparência, usa a Bíblia, usa alguns versículos, usa cântico de louvor, usa tudo. Mas a flecha, a seta, ele não tem, que é a palavra, que é viva e eficaz. Então hoje esse evangelho, ele está sendo pregado. O evangelho das facilidades. E aí como é que nós vamos lutar por perseverança? Se tudo tem que ser fácil. Vá, meu irmão, atrás de perseverança. A Bíblia diz que nós precisamos perseverar. E se nós perseveramos, é porque as situações são difíceis. Tesouros estão escondidos em cavernas difíceis de serem encontrados. Então, quando você consegue ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder, tomando toda a armadura, lutando para que Deus seja glorificado na sua vida, nas dificuldades, Deus multiplica a sua fé, e você
vai lutar por piedade. Piedade é uma consciência constante da presença de Deus onde quer que você esteja. Não importa onde eu esteja, Deus está. Você passa a ver os outros em segundo lugar, porque no seu foco está Deus. Como o profeta Elias, que vai a Acabe e diz ao rei: Rei, Deus em cuja presença eu estou, lhe diz que nem chuva e nem orvalho cairão sobre esta terra por 3 anos, segundo a minha palavra. Não importava quem estivesse, ele estava na presença de Deus. E quando você leva a sua vida na presença de Deus, eu digo para vocês, confesso de público, eu já estava pregando a palavra de Deus, mas ainda não tinha uma vida pia. Do dia em que eu meditei no último capítulo do livro do profeta Ezequiel, eu estava escrevendo um estudo sobre os nomes de Deus, e ali eu busquei Jeová chamar, o Senhor está presente. Eu tomei um susto. Deus está aqui onde eu estou. Quando eu estou mentindo, quando eu estou com maus pensamentos, quando eu estou fazendo coisa errada, Deus está. Eu pratico o mal na presença de Deus. Eu me senti como eu fosse diante de Deus, e lá diante do trono dele, eu matasse, eu mentisse, eu desejasse o mal, eu me senti levando o mal diante de Deus, diante dele, propositadamente fazendo o mal. Ah, meus irmãos, nós vivemos uma época privilegiada, mas perigosíssima. É que no momento em que um homem, Jesus, com um corpo de homem transformado, ele sobe e ele é entronizado ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. Há um homem nos céus, e toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a um homem, Jesus. E ele toma as regiões espirituais passo a passo, e nele nós já estamos. Nesse dia em que tem um homem entronizado nos céus, Deus manda o seu próprio Espírito para habitar na terra. Então, assim como Jesus tem direito aos céus e à terra, o Espírito Santo tem direito às terra e os céus. Porque antes, os céus são os céus do Senhor, a terra deu a ele aos filhos dos homens. Mas agora, o Filho do Homem subiu, o Espírito do Santo também desceu. Tudo que você faz, ou pensa em fazer, Ele está sabendo, Ele está presente. Você faz diante dEle. Quando você mente, ou quando eu minto, diante dEle. Se nós não lutarmos por essa qualidade chamada piedade, nós vamos continuar afrontando o santo. Porque nos esquecemos diante de quem nós estamos. E quando você luta, e você consegue, porque quando você quer algo que Deus quer, você liga e Ele lhe dá todo o poder. Aí Ele multiplica a sua fé e você luta por fraternidade. Você vai aprender a saber que você é parte de um conjunto. Você vai aprender que você faz parte de um corpo. Você vai amar as pessoas independentes da cor da sua pele, independente do seu grau de cultura, independente do seu nível financeiro, independente da sua idade, independente do seu status social. Fraternidade. E quando você consegue ser um nesse corpo, sem julgar,
simplesmente amando. Muitas pessoas me dizem: como é o meu trato com os bandidos na favela? Eu disse: eu não vou para a favela procurar bandido, porque para procurar bandido eu não precisava subir a favela, aqui embaixo mesmo tem. E eu vou ali porque a ordem que eu tenho é amar. Se não for para amar, o que é que eu vou fazer lá? De ódio eles já estão cheios, de perversão já estão cheios, de rejeição já estão cheios. Então, se eu vou ali, eu vou como uma ponte de acesso, e a única ponte de acesso é amor, é Jesus. Então, Deus multiplica a sua fé e o amor está estabelecido na sua vida. Pedro diz que quando nós lutamos com toda a diligência por essas qualidades, ele diz que é desta forma que será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, coisas básicas, pregação básica, que às vezes nos esquecemos. Oramos, clamamos, choramos pela nossa família, pelas nossas cidades, pelos nossos estados, pelas nossas nações. Graças a Deus que nós chegamos ao ponto de saber que Deus nos levantou para este ministério na terra. O ministério de Jesus Cristo é intercessão. A Bíblia diz que Ele vive para interceder. E este mesmo Espírito está no coração daqueles que resolvem, que precisam, porque isso é uma necessidade. Porque quando você intercede por alguém, é você que vai diante do rei. É para você que Ele estende o seu cetro. E você então intercede pelo seu povo. Você vai na frente e você se torna um árbitro entre o trono de Deus e o seu povo. E quando um povo não tem árbitro, ele fica separado. Hoje nos reunimos num momento tão decisivo. Nós não podemos esquecer que nós somos um povo escolhido para ser a igreja do século 21. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, mas Ele nos trouxe apenas agora para sermos a sua igreja no século 21. Quando olhamos para trás, vemos os irmãos da igreja em Antioquia, em Jerusalém, na Ásia Menor, cumprindo cabalmente o seu dever, o seu ministério, o seu chamado, sendo igreja do primeiro século. Olhamos os apóstolos, os evangelistas, e vimos esse povo fazendo a diferença na sua época. Hoje, essa incumbência está nas nossas mãos, não está na mão do seu pastor, da sua pastora, está na mão de cada filho de Deus. Então nós precisamos fazer a diferença hoje. Quando Israel estava num problema espiritual seríssimo, Saul estava no trono, mas sem a unção estava sobre Davi. Mas o rei que estava no trono sem unção de Deus, era Saul, que tinha prestígio, que tinha exército, que tinha dinheiro, que tinha coroa. Aqui tinha Davi, que tinha unção, mas não tinha coroa, não tinha exército, não tinha dinheiro, não tinha prestígio, não tinha poderio. Era essa a situação de Israel. E Davi precisava de um exército. Então alguns se levantaram e perceberam que havia uma unção sobre Davi que já não existia sobre Saul. E lá em 1 Crônicas, está falando dos filhos de Issacar, no versículo 32, e diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da sua época.
para saberem o que Israel devia fazer. Está vendo? Conhecedores da sua época para saberem o que Israel devia fazer. Você tem que conhecer a sua época para saber o que é que tem que ser feito agora. Você tem que saber que trama está nos céus espirituais do Brasil, para saber o que você tem que fazer. Você tem que ter nariz que fareja nas regiões espirituais. Essa é uma das qualidades do nosso crescimento. O rei diz para a mulher em Cantares: o teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para Damasco. É uma torre de vigília. Você fareja, você vê, você percebe, você busca. O que é que está acontecendo no Brasil hoje? Qual é o problema espiritual? Famílias derrubadas, lideranças completamente arruinadas. Os nossos líderes estão expostos por si mesmos. Os nossos maridos, eles largam a família e vão embora. E eles riem. Existem líderes que riem, mostram a cara e dizem: eu não sei de nada. Você está liderando uma bagunça, eu não sei. Alienados, aéreos. De onde vem tudo isso? Vem de um espírito que se move nas regiões das trevas. Nós estamos vivendo um tempo preciosíssimo para nós como igreja. Sabe qual é? É um tempo sem liderança. Um tempo fácil de apontar o único líder, Jesus. Portanto, minhas irmãs, pelas crianças que são preparadas com as emoções arruinadas, pelas esposas que gemem, sem marido e sem pão para os seus filhos, pelos arruinados das portas dos hospitais, pelos ricos perdidos no vício da cocaína e do álcool, pelos ladrões de colarinho branco, pelos líderes que se esgueiram na igreja atrás de um lugar para ganhar o pão, pelas mentiras que surgem no púlpito, pela dor dos nossos índios que hoje estão reunidos em Manaus, clamando ao governo que não proíba os missionários, pelos pobres e pelos ricos, pelos brancos e pelos negros, pelas mulheres e pelos homens, pelos velhos, pelas crianças, pelos jovens, por Jesus Cristo. Vamos dedicar mais do nosso tempo a chorar, porque Deus diz: bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado o que geme, porque não é o que grita que será consolado, mas é o que chora que receberá o consolo. E Deus diz que Ele procura homens e mulheres que se levantem em favor da nação. E se Deus não encontrar isso entre os seus filhos, aonde que Ele vai encontrar? É por isso que você está aqui, porque Ele encontrou corações prontos para deixar em sua casa seu bem-estar, seu conforto, marido, filhos, economizar dinheiro, pagar passagem. Mulheres que trabalham o ano todo. Hoje eu perguntava à pastora Aurora:
há quanto tempo, se ela disse, irmã, quando acabar um, a gente começa a pensar no outro. Para que isso acontecesse, meus irmãos, isso não pode ser em vão. É o Espírito se movendo durante um ano, para que você venha aqui, para que você ouça uma palavra, para que você veja alguma coisa. Eu não posso admitir que você saia sem levar uma bagagem maior. E olha, existe alguém que está muito mais interessado nisso do que eu, é o Espírito Santo. Portanto, abra o seu coração, só saia dali na hora que tiver a consciência completa, profunda, de que você encontrou o que veio buscar. Não saia de mãos vazias, não saia de qualquer jeito, beba tudo, aproveite tudo e saia daqui pronta para transbordar, saia daqui pronta para trazer mais mulheres, para contaminar com bênçãos o lugar onde você pisa. Aleluia. Oh Senhor Deus nosso Pai, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és o único Deus que responde com fogo. E eu te peço neste momento, vem com Teu fogo santo e queima os nossos corações. E faz explodir. E faz que seja purificado tudo aquilo que está dentro de nós. Muda as situações. Arrebenta as barreiras que nos separam do lugar da oração. Quebra, Senhor, as correntes que nos impedem por causa de 10 minutos de sono. Oh, Pai querido, glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Faz um milagre pelo Teu amor e pela Tua graça. Faz que possamos ter consciência total no preço que Jesus pagou por nós. Revela nos nossos corações o desejo eterno que Tu tens de nos ter aos Teus braços. E dá-nos coragem, força, pertinácia, garra para vencer os empecilhos e Te buscar cada dia mais, porque sabemos que se nos buscarmos, Tu serás achado. Aleluia. Oh Pai querido, em nome de Jesus, amém, desdobra o Teu braço, amém, Pai, sobre o Brasil, amém, sobre São Paulo Estado, São Paulo capital, amém, sobre todas as cidades aqui representadas, em nome de Jesus. E atrai pessoas, amém, amarra-nos com os Teus braços como se fossem cordas, amém, que nunca serão quebradas. Amém, e faz com que sejamos um, amém, Pai, como Jesus orou por nós, amém, para a glória do Teu nome. Aleluia. Isso nós Te pedimos, Te agradecemos, amém, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.